A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos à lição 4, classe de adultos, Paulo, a vocação para ser apóstolo. Eu sou o diácono Denis Pereira, da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campinas, São Paulo, e é um prazer ter vocês por aqui, professores, superintendentes, coordenadores, pastores, dirigentes, alunos, todos os que amam a palavra de Deus. Se não está inscrito no canal ainda, inscreva-se por gentileza. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Deixe o seu like, clique no joinha. Deixe o seu comentário também. No final da aula eu vou colocar aqui alguns comentários. Quem sabe o seu aparece. E não se esqueça de compartilhar o link desta aula. Já somos uma comunidade de mais de 21 mil inscritos. É a palavra de Deus sendo anunciada e ajudando pessoas através aqui do YouTube a prepararem suas aulas, professores veteranos, professores iniciantes. É um prazer estarmos juntos. Pegue revista, lápis, papel, caneta, bloco de anotações e vamos juntos olhar esta lição, analisar esta lição, para juntos prepararmos a nossa lição, a nossa aula para o próximo domingo. Queridos irmãos, o nosso textuário está em 1 Coríntios 1:1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, 1 Coríntios 1:1. Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino divino. Eu quero lembrar aos irmãos que aqui na descrição dos vídeos tem todas as nossas redes sociais. Tem aqui um número, um link do WhatsApp para entrar em contato comigo para ministrações, palestras, enfim, estamos à disposição para atender os irmãos. Também tem um link para você nesse WhatsApp, você me chama e pede para entrar em grupos de professores e tem um link para baixar conteúdo de apoio em PDF, slides, comentários, certo? Então, dê uma olhada aí, tem muito material para abençoar a sua próxima aula. Introdução. Nesta lição estudaremos a respeito da vocação de Paulo para o santo apostolado. Veremos o ponto de partida de sua vocação e sua escola de formação no deserto da Arábia. Então nós vamos falar aí sobre o início do ministério de Paulo, o início desse trabalho que com certeza, como eu já disse na outra aula, se nós tirarmos o ministério de Paulo do Novo Testamento, é evidentemente que Deus usaria outra pessoa, é evidentemente que o reino não iria sofrer um problema aqui, claro que não. Porém, como temos hoje essa contribuição de Paulo, ser inimaginável imaginar o evangelho que temos, a palavra que temos, a compreensão de reino que nós temos, se não fosse o grande trabalho que Paulo realizou, a grande contribuição que ele deu à igreja por meio do seu ministério, por meio do seu apostolado. E nós então vamos olhar aqui como que tudo começou. Tópico 1. O ponto de partida para a vocação de Paulo. Todo ministério tem um ponto de partida. Todo ministério tem um início. Chamada e presciência divina. A vocação de Paulo foi estabelecida segundo a presciência de Deus. Ele mesmo vai confirmar isso aos Gálatas quando ele diz que Deus o havia separado desde o ventre. Essa palavra presciência aqui, ela provoca em nós certos problemas aqui, não é verdade? Por conta da compreensão. Eu acredito que o comentarista, ao colocar esta palavra aqui, está deixando claro para nós que Paulo tinha consciência que foi escolhido desde o ventre de sua mãe. Agora, Paulo, como qualquer ser humano, ele poderia atender ou não ao chamado divino. Acontece que, a caminho de Damasco, no encontro que ele teve com Jesus, ele percebeu que não tinha como, que a única alternativa era se render, ou seja, ele não endureceu o seu coração.
O seu coração era endurecido para Cristo até que ele teve um encontro com Cristo. Quando ele teve um encontro com Cristo, ele se entregou, ele se rendeu completamente. Poderia não ter feito isso, mas ele o fez. O ministério de Paulo, ele é um ministério na plenitude do Espírito. A primeira coisa que vai acontecer, Paulo vai ser batizado em águas, não é? E Paulo vai receber o Espírito Santo, um derramamento do Espírito Santo. Ele é batizado no Espírito Santo e a gente pode então aprender que a obra de Deus não se faz sem a atuação do Espírito Santo. Eu me preocupo porque ultimamente me parece que está valendo mais títulos acadêmicos. Então, me parece que muitas pessoas estão assumindo posições no ministério porque adquiriram títulos. Então, ele é formado em advocacia, formado em psicologia. Maravilha! Mas isso não significa que tem um chamado para o ministério. Tem chamado para servir. Mas o que é interessante é que estas pessoas, muitas vezes, que por terem títulos acadêmicos, eles já são colocados em posições superiores. Querem servir, mas desde que sejam em posições de destaque. Nas posições mais baixas, limpar a igreja, construir um templo, ajudar a arrumar os bancos, não, porque afinal de contas eles têm títulos acadêmicos. Paulo também tinha títulos, podemos dizer assim, acadêmicos. Paulo era extremamente intelectual, mas nós vamos ver, estamos vendo nessa lição, que Paulo começou por baixo. E Paulo, o ministério de Paulo, foi colocado a serviço do Espírito Santo e foi preenchido no poder do Espírito Santo. Por isso que Deus confirmava o que Paulo ia pregando por meio de milagres, por meio de curas, ressuscitando mortos, enfim, através de maravilhas, porque ele estava de fato debaixo da direção do Espírito Santo. O problema não é ter título acadêmico ou não, é quando estes títulos eles se tornam o motivo pelo qual a pessoa assume o ministério. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Eu já disse aqui isso na aula anterior, tem até o hino da harpa que diz, mas transformado foi em um Paulo. Não, ele não teve o nome dele mudado. Saulo, que vem de Saul, é o nome judaico, e Paulo, o nome romano, que ele também era, afinal de contas, ele tinha ali sua cidadania romana, não é? Então, Paulo aí é uma portuguesada de Paulus em latim. O ministério de Paulo é um ministério aos gentios, então ficou muito mais propício que ele usasse o nome Paulo. Isso o identificou muito mais com as pessoas para quem ele iria pregar, a quem ele iria falar acerca de Jesus Cristo. Isso já causava uma identificação. Entre judeus, Saulo, as pessoas já o identificavam. Entre romanos e os gentios, Paulo, as pessoas já o identificavam. Uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Saulo viu o esplendor glorioso do Cristo ressurreto. Ele teve um encontro real com Jesus. Essa visão que Paulo teve foi um encontro real com Jesus. Não dá nem para questionar. É só olhar o efeito que esse encontro teve. Então vamos lá. Quer saber se uma pessoa tem um encontro com Jesus de verdade? É só olhar o efeito. É só olhar o efeito. É impossível ter um encontro pessoal com Jesus e não mudar radicalmente, como aconteceu com Paulo e com tantas outras pessoas. Uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. Deus escolheu Saulo de antemão para fazer conhecer a sua vontade. Qual era a vontade de Deus para Saulo? Isso ficou bem claro desde o início. Torná-lo embaixador de Cristo, um pregador do Evangelho. Por isso, na maioria de suas cartas, ele diz Paulo apóstolo. O apóstolo é o enviado de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Ele não foi ordenado em Jerusalém, nem por comissão de apóstolos, formada por Pedro, João, Tiago, ou por outros apóstolos de Cristo. O que prevaleceu foi a declaração do próprio Cristo para Paulo,
quando ele fala com Ananias: vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como o dos filhos de Israel. Então, desde o início, Paulo já tinha claro qual era a sua missão e a quem estava destinado o seu apostolado. Isso mostra que as autoridades que estão sobre nós, elas são dispensáveis? Claro que não. Isso aqui é algo muito específico. A igreja estava em sua formação. Agora, nos dias que nós estamos vivendo hoje, Deus pode falar comigo, mas aquilo que Deus vai falar comigo vai soar no coração de quem preside sobre a minha vida. Neste caso, Ananias. Deus fala a Paulo através de Ananias. Isso é extraordinário. Eu ministrei na quarta-feira e falei sobre autoridade, e até postei um vídeo no Instagram, que eu só aceito que exerça autoridade sobre a minha vida quem está debaixo da autoridade, porque só é possível exercer autoridade quem respeita a autoridade. A autoridade que eu ministro sobre alguém, ela não vem de mim mesmo, ela flui de alguém que é autoridade sobre a minha vida. Então Ananias, ele recebe do próprio Cristo a direção através de alguém. Isso é fantástico. Isso Deus está mostrando que mesmo que ele não tenha ido a Jerusalém, não tenha passado pelo crivo de Pedro, de João, de Tiago, mas ainda assim, nesse exato momento, ele está recebendo o seu direcionamento através de alguém que naquele momento é autoridade sobre a sua vida. Ele acaba de se converter, e Ananias, mesmo ainda sem entender, está sendo usado por Deus como uma autoridade sobre a vida de Paulo para direcioná-lo de acordo com aquilo que Cristo tinha para a vida dele. A vocação mudou o rumo da vida de Saulo, de perseguidor dos seguidores de Jesus, de personalidade tenaz e obstinada. Deus chamou Saulo e o transformou no apóstolo que seria o maior responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico. Por isso que eu disse, sem o ministério de Saulo, de Paulo, claro, Deus chamaria outras pessoas, mas olhando o que temos hoje, se você tirar o ministério, o apostolado de Paulo, o que ficaria para nós? Não é? É tanto que nós temos 27 livros no Novo Testamento, 13 são escritos ou ditados pelo apóstolo Paulo. Tamanha importância que ele teve. Isso foi fruto de um encontro real que ele teve com Cristo, essa mudança radical na vida de Saulo. Quando isso acontece, ele capacita o ser humano para o seu propósito. O encontro com Saulo mudou radicalmente a sua vida. E a partir daquele momento ele assumiu o seu apostolado como um propósito de vida. E viveu para esse propósito. E viveu para cumprir esse chamado. Mas isso só foi possível por causa do encontro que ele teve com Jesus. Nós estamos numa classe de adultos. Que triste é pessoas que estão no ministério, mas que nunca tiveram encontro com Jesus. Eu gravei um vídeo para pregadores dizendo: o pregador primeiro precisa ser crente. Crente. A grande preocupação de Jesus com a gente é que a gente seja, em primeiro lugar, crente. Ele falou para Pedro: quando você se converter, você confirma a fé dos teus irmãos. Ele falou para Tomé: sejas crente, não incrédulo. Primeiro crente, primeiro servo de Deus, rendido completamente a Cristo, porque só assim é possível vivermos uma mudança radical na nossa vida. Vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. Como eu falei, Paulo começou de baixo. O ministério de Paulo precisava de uma preparação austera, silenciosa, de comunhão com Deus e de reflexão. Em vez de ir a Jerusalém aprender com os apóstolos, ele afastou-se dos judeus, onde posteriormente passou a apresentar Cristo. Ele tomou o caminho da Arábia e preferiu viver em um lugar onde ninguém o conhecia, ele era totalmente desconhecido. É como se Paulo não quisesse... Paulo sabia que a sua presença iria causar espanto, iria causar certa repulsa nas pessoas, até as pessoas entenderem
o que Cristo tinha feito na vida dele, e ele sabia que muitos jamais iam entender. Então, Paulo parte para um tempo a sós com Deus, para aprender de Cristo, não é? Para ter um encontro de aluno com o seu mestre. Paulo fez isso. O apóstolo precisava aprofundar o seu conhecimento acerca de Jesus Cristo. Talvez é por isso, talvez não, tenho certeza que é por isso que depois ele pode escrever para nós na leitura da ceia. Porque o que eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, é muita autoridade, é muita segurança. Eu recebi do Senhor. Isto que eu vos anuncio, não recebi de homens, eu recebi do Senhor. Ele poderia sentar-se aos pés de Pedro, Tiago e de João, escutar acerca do Senhor, mas ele preferiu escutar do próprio Senhor. Oh, glória! O nosso ministério não pode fluir apenas de pessoas que andam com Deus, mas da nossa própria experiência com Deus. Quem não tem sua própria experiência com Deus, ele fala de Jesus, sobre Jesus, melhor dizendo. Mas quem tem sua própria experiência, ele prega Cristo. Por isso que Paulo diz, diversas vezes ele vai falando para Timóteo, prega a palavra. E ele vai falar para os coríntios, eu nada me propus saber entre vós, senão Cristo. O assunto da pregação de Paulo era Cristo, do ministério de Paulo era Cristo, da vida de Paulo era Cristo. Ele não pregava sobre Cristo, ele pregava Cristo. Pregar sobre é pregar de fora, das experiências que outros viveram, daquilo que você leu. Mas pregar Cristo fala de experiências profundas que Paulo viveu. Oh, glória! Paulo, então, se preparou para explicar sua vocação aos líderes da igreja de Jerusalém. Isso foi tão válido que quando ele chega, ele explica, as pessoas compreendem. Saulo passou a usar seu nome romano Paulo, com o qual se tornou conhecido o seu ministério. Lá no deserto, ele foi despido de toda a filosofia e religiosidade legalista do judaísmo. Aprendeu que a simplicidade era a chave que abria a porta do cristianismo, que era preciso dominar suas paixões, diferentemente do mundo romano, que se entregava às suas paixões, não é? Embora Paulo não tinha um estilo de vida, ao que tudo indica, não é? Por conta da sua tradição judaica, por conta ser um fariseu, ser um doutor da lei. Ele também aprendeu que a imensidão do deserto esmaga o poder e a fraqueza do homem. Ele só pode depender de Deus. Paulo tinha carta branca para fazer o que ele quisesse com os cristãos da parte dos líderes judeus. Agora, Paulo, o todo-poderoso, o grandão, que achava que podia destruir tudo e que de fato o fez, agora ele está rendido, completamente entregue a esse Cristo que olhou para ele e diz, você é para mim vaso escolhido. Jesus é demais, né, irmão? Ele olha para uma pessoa que eu e você não daria nada e fala assim, isso aí eu escolhi desde o ventre. Isso aí é para mim vaso escolhido. Que coisa extraordinária. No deserto, Deus ensinou Paulo a ser o líder que precisava para expandir o seu reino. Então, Paulo partiu para o deserto e Deus aproveitou o deserto para ensinar a Paulo o que só no deserto ele seria capaz de aprender. O deserto é a maior sala de aula que Deus usa para nos ensinar as lições mais extraordinárias. A grande verdade que aprendemos desta lição é que Deus não mudou seu método para vocacionar e chamar a quem Ele quer. Para isso Ele usa de experiências muitas vezes dolorosas no deserto da vida. É preciso aguçar a sensibilidade espiritual para identificarmos o chamado de Deus para a nossa vida. O chamado de Deus na vida de Paulo foi recebido de uma forma tão intensa que de um dia para outro ele mudou a sua vida completamente. É a transformação mais radical que tem. É a transformação mais absurda que tem. É uma transformação completa de um dia para outro. O Saulo que chega ali na rua direita, sem visão, caído. O Saulo que vem a caminho de Damasco, truculento, arrogante, não é o mesmo Saulo
que está à espera de Ananias para receber uma oração. E o Saulo que se levanta não é mais o mesmo que saiu de Jerusalém para prender cristãos em Damasco. Ele é um homem completamente mudado, completamente transformado. Tudo por causa de um encontro com Jesus. Olha o que um simples encontro pode fazer na vida de um homem. Se fez na vida de Paulo, pode fazer também na nossa. Se, como Paulo, nós baixarmos a nossa guarda e nos rendermos completamente a Cristo. Amém, meus irmãos? Que na minha vida e na sua vida se cumpram aquilo que o Senhor já tem determinado. Que possamos nos render à sua vontade e à sua soberania, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus vos abençoe. Um forte abraço. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe.